Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 158. Já temos pela manhã um dia lindo de sol, bem quente, né? Bem gostoso. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, acordamos, estamos, né, sobrevivendo e vivendo pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Nós estamos aqui meditando a respeito de um tema muito importante, trazido, né, princípios do livro de Neemias, restaurando os muros e as portas de defesa da família. E nós vamos começar então este momento reconstruindo, né, os alicerces da família, que são então, nós vamos estar trazendo de uma forma que a gente entenda quais são os muros, quais são as portas, então, que são, né, um instrumento de defesa na vida da família, e como nós podemos reconstruir se os muros, se as portas estão com brechas, com rachaduras, ou até mesmo já ruíram. Ontem nós terminamos falando que não podemos acostumar a viver em meio às ruínas. Daí a importância de nós fazermos como fez Neemias, começar um levantamento honesto com a ajuda do Espírito Santo, olhando as áreas da nossa vida, onde os muros já ruíram, onde nós deixamos então as brechas, as portas abertas para o inimigo agir. Um meio para a reconstrução, como nós vimos na forma como Neemias chegou diante do povo, levá-los, né, a abrir os olhos para a realidade de como estavam as famílias vivendo em ruínas, em escombros, e eles não tinham então uma perspectiva como estavam vivendo em miséria total. A pergunta então que nós estamos trabalhando é: como está a minha família? Ontem nós sugerimos que você fizesse um levantamento a respeito de como está o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar, mesmo que você seja solteiro, como está o seu relacionamento com os seus pais, com a sua família. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi trazer a realidade, o povo. No capítulo 2:17, então ele declara: estão vendo a miséria em que nós estamos. Então ele se identifica com o povo, apesar de ele estar vivendo num outro ambiente, numa outra atmosfera, na verdade de riqueza, de nobreza, ele se identifica porque ele é parte do povo, né? Então ele fala: estão vendo a miséria em que nós estamos? Quando estamos dentro de um contexto de ruínas, nós acabamos não percebendo por nós mesmos a situação em que nós estamos. Por isso, nós vamos usar a palavra de Deus e os seus princípios para a família como um prumo. Mas o que seria então o prumo? Na sua forma mais simples, o prumo é uma peça de metal suspensa por um fio. Na outra ponta do fio é fixado um pedaço de madeira, né, de formato cilíndrico, do mesmo diâmetro. Os pedreiros, eles usam o prumo para reconstruir paredes e muros, para que não fiquem tortos. Devido então à força da gravidade, o peso do metal pende sempre para o centro da terra. Para os construtores, esse instrumento simples, mas ele é muito importante e de valor incalculável para quem está construindo ou reconstruindo muros ou paredes. Eles sabem que para a construção sair firme, segura, estar perfeitamente alinhado na vertical, alinhadas então por este prumo, é muito importante então olhar pelo prumo de Deus.
Quando o povo de Israel caiu em decadência moral e espiritual, Deus comparou a nação como uma parede fora do prumo. Lá em Oséias, eu não lembro direito, mas ele comparou então o povo como uma parede fora do prumo, prestes a cair. Ela estava torta, ele colocou então diante do povo o prumo da lei. Era uma advertência de que qualquer momento a nação poderia ruir e seus inimigos iriam espalhá-los, como se fossem os tijolos de uma parede desmoronando. Deus nunca deixou de aferir pelo prumo de sua palavra a vida daqueles que ele chamou para serem o seu povo. E ele continua fazendo isso, fazendo em nossos dias, fazendo conosco, para que possamos então conhecer a verdade, para que possamos aprender o caminho que nos conduz a uma vida de firmeza e de estabilidade. Muitas pessoas, muitas famílias têm percebido ou têm perecido, na verdade, por não terem a consciência desse prumo que é a palavra de Deus. Mas mesmo aqueles que têm conhecimento dos princípios básicos para a construção de uma família, não estão aplicando esses princípios. Então, nós vamos, a partir de agora, usar o prumo da palavra de Deus, a medida aferidora de Deus, a sua palavra, princípios básicos para a família. E nós vamos começar então pelo primeiro. Então, o primeiro alinhamento, o primeiro prumo que nós precisamos colocar em nossa vida familiar e que precisamos colocar na nossa mente, ter isso bem firmado em nosso coração, é que todos nós vivemos para a glória de Deus. A palavra de Deus diz: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus e as nossas famílias nasceram para viver para a glória de Deus. Um casamento existe para ser para a glória de Deus. Nossos filhos devem ser criados para viverem para a glória de Deus. Este é o primeiro prumo que nós precisamos entender. Em Isaías 43, versículo 7, diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome. Todos aqueles que chamam Deus de Pai e tomam o nome de Jesus. Fala assim: todo o que chamei pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 6 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis no amado. Romanos 11:36 nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vivemos para a glória de Deus. Nos casamos para a glória de Deus. Constituímos família para a glória de Deus. Casamos, constituímos família para o louvor da sua glória. Esta deve ser a motivação correta para o relacionamento conjugal e a criação de filhos. Mesmo você que é solteiro, nós precisamos entender que a motivação correta do ponto do prumo de Deus, que é a palavra de Deus, é casarmos para vivermos para a glória de Deus. Casamos para refletir a glória de Deus. São homens refletindo o amor incondicional e sacrificial de Cristo.
São mulheres manifestando a graça e a misericórdia do Senhor. Deus estabeleceu o relacionamento conjugal para refletir a sua glória e para espelhar e espalhar a sua glória. Então, Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27 diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como Cristo amou a igreja com compaixão, com misericórdia, com perdão, com respeito, com abnegação, assim também devem os maridos amar as suas esposas. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também sejam as mulheres sujeitas em tudo a seus maridos. Assim, o casamento cumprirá o seu propósito de espelhar e espalhar a imagem de Deus. Eu sei que muitas pessoas se casam e constituem família sem saber o propósito para qual o casamento existe, para qual a família existe. Muitos se casam sem a motivação correta. Por isso, muitas famílias têm sido destruídas, porque elas não estão dentro do propósito. O propósito não está dentro, nem a motivação correta. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, nós temos assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. O plano mestre do Senhor é usar o casamento e a família para espelhar a imagem dele no lar. Para erguermos as paredes ou os muros que estão caindo ou ruindo, precisamos estabelecer estes alicerces divinos que nós vimos aqui, o padrão divino para o casamento. É um homem amando sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, de forma a dar-se, a sacrificar-se por ela. Nós precisamos então estabelecer esses alicerces divinos, o padrão divino para o casamento e para a família. São princípios da luz para espelhar a imagem de Deus nesse mundo caído. Este é um prumo. Esse texto, este princípio é um prumo. A motivação correta para o casamento e os princípios para homens e mulheres estarem, então, alicerçados. Primeiro, entender que nós nascemos para viver para a glória de Deus. O casamento existe para a glória de Deus, para espelhar, para espalhar a glória de Deus. Assim também a família, a criação dos filhos. E nós temos aqui o princípio, o alicerce básico para que uma família seja construída e ela seja restaurada. Então, amados, continuemos aprendendo. Amanhã nós vamos continuar aprendendo outros princípios importantes a respeito de como nós podemos reconstruir e estabelecer alicerces firmes para manter a nossa família vivendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.